o auge do Diniz não foi, o auge do time do Fluminense não foi quando o time ganhou a Libertadores. O Fluminense estava jogando bem no começo de 23 e em 22, quando foi campeão carioca contra o Flamengo. Mas pegou a rebarba. Show na final. Ok, mas ganhou com muita autoridade. O Flamengo era um time melhor, né? E ali em 22 não era o Diniz, ainda era o Abel. Mas no segundo semestre já era o Diniz. O time jogou bem, realmente. Quanto é que foi agregado aquele carioca, aquela final? Hã? Vocês falam assim, porra, ganhou. Não entendi. Quanto é que foi agregado? O Flamengo ganhou o primeiro jogo 2x0, não é? O Fluminense ganhou o primeiro jogo 2x0. Não, o Flamengo ganha 2x0. Não, o Fluminense ganhou o primeiro jogo 2x0. 2 gols de Germancano. E o segundo jogo? O segundo jogo foi 1x1. Ah, tá. Foram 2 cariocas que vocês ganharam. O Flamengo Fluminense ganha 2. ganhou de 22. Quem ganhou não fui eu, não. O Flamengo ganha. O Fluminense ganhou em 22, 2x0 e 1x1. Tu tem canal de Fluminense. Você tem canal de Fluminense, eu não posso falar você? Pera aí, Gabriel. No segundo jogo, o Flamengo ganhou. Segundo ano, o Flamengo ganhou de 2x0 e o Fluminense ganhou de 4x1 no segundo jogo. E aí, né, foi realmente uma virada espetacular. Mas ali foi o auge do dinizismo. Quando o Fluminense ganhou a Libertadores, o time já não estava jogando tão bem assim. Eu só quis dizer que no agregado você vê que não é tanta coisa. Sim, mas assim. O Flamengo era um time muito mais rico, com muito mais recursos. O Flamengo tinha mais obrigação. Não, concordo contigo. O Flamengo tinha mais obrigação. Tomou de 4 do Fluminense numa final com o Fluminense com um time mais modesto, né? Com um orçamento muito mais modesto. Esse foi o auge do dinizismo. O Fluminense, quando ganhou a Libertadores, já não estava jogando o que deveria estar jogando. E sim, eu concordo com você. O Fluminense teve mérito para ganhar a Libertadores. Fluminense, o Diniz tem mérito, óbvio que tem uma participação muito importante na conquista da Libertadores, mas algumas obras do acaso ajudaram o Fluminense. Claro que sim. Indiscutivelmente, o Flamengo acabou caindo antes da hora, perdeu para o próprio Olímpia, né, que o Fluminense depois derrotou. O Palmeiras acabou perdendo inesperadamente uma semifinal. O Boca não era aquele Boca. E o Fluminense jogou a final no Maracanã. Isso tira o mérito do Fluminense da Libertadores? Obviamente não. Claro que não. Não, mas ninguém o time pode nem perder o mérito. estava jogando tão bem assim. Uma Libertadores não se ganha. Quando o time caiu de rendimento, quem coloca o John Kennedy na equipe é o Fernando Diniz. Como ele reserva, acredita... Né? Não, mas E ele... temos um defensor do Fernando Diniz aqui. Quando o time cai de rendimento nas oitavas de final da Libertadores, o John Kennedy começa a jogar. O Fernando Foi nas Diniz, quartas. Contra o Olímpia, ele virou muda titular. a formação. Não é ser titular. Ele mudar a formação. Sim, ele foi titular nas quartas, contra o Olímpia. Ele coloca um 4-4-2 com o Germancano e o John Kennedy jogando. Ele acredita no John Kennedy, que estava fazendo um campeonato paulista. O John Kennedy pediu para voltar para o Fluminense e o Diniz acredita num jogador que ninguém acreditava. Não é bem assim a história, não, Pedro. Eu não sou defensor do Fernando Diniz. Mas não é bem assim a história. Eu tenho que dar a César o que é de César. Você gostou de momentos e situações que ele criou ali? O Fluminense 2023 tem a cara do Fernando Diniz. Quem mandou ele para Ferroviária foi o Diniz, tá? E quem buscou ele de volta foi o Diniz. Mas ele não devia nem ter mandado para Ferroviária. Será que não? Não devia nem ter mandado. Um jogador que não conseguia render, que tinha problemas indisciplinares. O problema dele era fora de campo. Você tem que administrar. Para isso tem profissionais nos clubes para administrar jogador problemático. E ele Se o cara entrega dentro do campo, você tem que administrar o jogador, trazer ele para dentro. Mas às vezes melhor do que uma conversa com o psicólogo é o cara ir pra Ferroviária lá e sentir na pele fazer gol. E sentir na pele que assim, pô, não é porque eu tô no Fluminense que eu tô com tudo ganho, não, cara. No dia seguinte você pode estar jogando a Série C no Paulistão, lá em Araraquara, e pra isso você tem que cair na real e ele treinar e jogar. Ele fala. Então é uma boa o Diniz ir pro Botafogo, não tô falando nada demais. Não. Ou pro Vasco, inclusive. Ou pro Vasco, gente, exatamente. Isso, se o Diniz tivesse ficado... Ué, ele não ganhou a Libertadores? Eu vou te falar uma coisa. Não foi ele que recuperou o John Kennedy? Leva pro Vasco. Se o Diniz tivesse ficado livre no início do ano, quando o Vasco estava sem técnico, no final do ano passado... Você apoiaria? Não, pera aí. Eu vou dar uma informação. O Diniz tinha grande chance de ser o técnico. Pô, é legal isso aqui, hein? Deu liga, hein? Achei mas você queria? Bom isso aqui. Você acha que seria uma boa pro Vasco Diniz? Não, tem que falar a verdade. Não, eu tomaria essa decisão com o momento de estabilidade que o Vasco tem? Não. Porque o Diniz precisa de tempo e precisa de material humano. Se você não der tempo para ele e material humano, foi essa diretoria com falta de convicção que é o Cruzeiro, o Diniz nunca vai render. Mas, gente, o Diniz nunca vai render. Mas em 2025... O Diniz estava demitido em dezembro. O Diniz foi demitido em dezembro. E aí, por falta de convicção da diretoria do Cruzeiro, o senhor Alexandre Matos fez um trabalho vergonhoso no Vasco da Gama e continua fazendo um trabalho vergonhoso, cheio de dinheiro para gastar no Cruzeiro, não teve coragem de bancar a decisão dele por conta do chilique do Diniz. Então, o era para ter caído ali. Exatamente. Aí você entra em 2025 com um novo time, com um planejamento já que um time foi jogar lá nos Estados Unidos, aí com 3 jogos de estadual você demite o cara. Aí quer ficar colocando a culpa toda no cara. Não é culpa no cara. Não teve convicção. Futebol é feito de convicção. E a diretoria do Cruzeiro não teve convicção de demitir o Diniz lá no final do ano, quando já sabia que não aceitaria ele perdendo novamente. Isso é verdade. Então, para você continuar com o Diniz, para você ter um trabalho com o Diniz, você tem que dar tempo pro Diniz.
Não adianta. Ah, pô, vem E cá, eu não sou goleiro defensor. amarrado, Você quer dar tempo de Diniz? Eu não quero, não. Cara, ele quer mais o quê? E eu não sou defensor. Qual é o treinador no futebol Mas- brasileiro que tem tempo? Quando você, Qual é? quando você compra o pacote Diniz, o Fluminense deu tempo pro Diniz. Pô, mas o era uma Fluminense outra deu tempo, situação. Então, se o Era uma Vasco outra ficar sem situação. técnico no final do ano, pro ano que vem você quer o Não, Diniz. mês que vem, eu não se cair falei o Carille, que eu pode quero. ser. Eu não falei que eu Não, quero. aí você No pode dar momento, tempo pra ele. Eu quero no time dos outros. A questão Eu é. quero no time dos outros. É tipo eu isso. sou totalmente contra esse achincalhamento que está sendo feito ao Fernando Diniz. Ele é um treinador Mas que. não tem achincalhamento. Ué, mas a gente tá Tem, falando sim. de achincalhamento. Não, não é técnico. aqui. Pô. Todo mundo agora. Olha só esse GC aqui. Fim do dinizismo. Mas essa é uma Fim de um pergunta. cara- Fim de um cara que. É uma pergunta. Não, mas a questão é sobre Mas o seguinte, sobrou pra ele vai vocês trabalhar aí. onde? Responde você, Aí. Pedrosa. A pergunta é sobre o seguinte, aonde Pedrosa o Diniz tá vai on fire trabalhar Eu acho semana que vem? Eu acho que o feedback Fernando. ao Na semana vivo. que vem. Eu acho que o Não, Fernando Diniz qual é o próximo clube tá dele? precisando passar por um processo de reciclagem dele mesmo, parar um pouco, dar uma volta no mundo, estudar sobre futebol, descansar um pouco a cabeça dele, para ele voltar a ser o técnico que ele já foi. Porque ele já foi um grande técnico.